Olá, trompetista. Tudo bem? Meu nome é Flávio Gabriel e eu sou professor de trompete da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesta aula nós iremos falar sobre manutenção e limpeza do instrumento. Como em quase todas as minhas aulas, eu gosto de começar sempre fazendo uma pergunta. Você limpa o seu trompete? Você lava o seu trompete? Com que frequência? Pois bem, eu comecei a tocar trompete aos 11 anos de idade. E claro, quando me deram um trompete, eu não fazia a menor ideia de que a gente podia lavar o trompete. Mas 1 ou 2 meses depois, em que eu estava participando na Banda Lira de Mauá, onde eu comecei, eu lembro de ver alguns estudantes pegando uma mangueira e jogando água dentro do trompete. Eu fiquei escandalizado. Era realmente uma forma de limpar o instrumento um tanto quanto bruta e talvez não a mais eficiente. Mas a partir dali eu descobri que nós deveríamos sim lavar o trompete com bastante frequência. Nos primeiros anos, eu lavava meu trompete em casa, sem saber muito o que fazer. Criança, né? Eu tinha uma certa ideia. Às vezes eu fervia o bocal, achando que era a melhor forma. Usava aquele caninho, uma espécie de mangueirinha que tem no chuveiro, para lavar o trompete. E botava shampoo e ia fazendo. Quando, em 95, aos 15 anos, eu comecei a ter aula com o Clóvis Beltrame, ele me deu algumas dicas e, a partir daí, comecei a utilizá-las. Basicamente, eu colocava meu trompete dentro de uma banheira de bebê, desmontava ele inteirinho, colocava dentro de uma banheira, colocava sabão neutro, normalmente detergente neutro, deixava ali por algumas horas, depois limpava, tinha algumas escovinhas, era o que eu sempre fazia. Conforme foi passando o tempo, eu fui aprimorando essa técnica, pegando dicas, e eu quero dividir com vocês um processo de limpeza que eu aprendi com o luthier Matthias Wiedemann. Matthias é um grande amigo e ele trabalhou na fábrica Kromax, na Alemanha. É uma fantástica fábrica de instrumentos, então ele é um bom fabricante de instrumentos. E certo dia ele estava na minha casa e eu aproveitei o momento para aprender a fazer uma limpeza, se não profissional, com os equipamentos profissionais, mas uma limpeza amadora com bastante qualidade. Bom, eu vou mostrar aqui algumas fotos dessa visita que ele fez na minha casa com o material que a gente utilizou. Para a limpeza que fiz com o meu trompete, acompanhado por Matthias na minha casa, eu utilizei um polidor de metais, um fluido de isqueiro, fica tranquilo que a gente não vai botar fogo no trompete, óleo para pistão, óleo para as bombas de afinação 1 e 3 e graxa para a bomba geral. Além do material citado, você vai precisar de uma superfície lisa. Nessa limpeza que eu fiz com o Matthias, eu usei a mesa de jantar forrada com jornal, por exemplo. Uma vasilha para guardar as pequenas partes do instrumento, um pedaço de uma camisa branca antiga que eu tinha, pode ser um pano qualquer, mas é importante que ele não solte fiapos. 2 pauzinhos redondinhos, como você vai ver na foto, e eles têm em média de 10 a 15 milímetros de diâmetro, e uma escova flexível para a limpeza. Nós podemos usar também outras escovas que são encontradas facilmente em kits de limpeza do instrumento. Basicamente, com essas escovas aqui, você consegue limpar o seu trompete sem nenhum problema. O próximo passo é desmontar o instrumento. Você vai ver na foto, esse trompete que eu usava na época era um Bá-espada. Ele desmonta mais do que os trompetes comuns. Mas é importante que você desmonte tudo o que seja possível desmontar no seu instrumento. Caso alguma peça esteja presa, eu aconselho que você não force tentando retirá-la. Existem lubrificantes normalmente vendidos em grandes lojas de ferramentaria ou de materiais de construção que fazem esse trabalho de soltar a peça após alguns minutos depois de aplicado o produto. Então, não force. E se ainda assim não der certo, eu sugiro que você procure um profissional especializado para não danificar o seu instrumento. Outra sugestão muito importante é sempre limpe o seu instrumento com muito tempo e com muita paciência. A chance de que você danifique o instrumento ao tentar fazer esse procedimento rapidamente é muito grande. Tome bastante cuidado, preste bastante atenção e reserve um bom tempo, com calma, para fazer essa limpeza. A próxima etapa é pegar aqueles pauzinhos de madeira, envolvê-los com aquele pano que você já selecionou, embebedá-los com o fluido de isqueiro e, com muito cuidado, inserir esse pauzinho com o pano dentro
dos orifícios do instrumento. É fundamental ter cuidado para não danificar essas partes, tanto as bombas como a caixa que envolve os pistos, sempre com muito cuidado. Esse fluido de isqueiro ele serve para retirar óleos, graxas, sujeiras. O meu trompete, por exemplo, eu costumo lavá-lo uma vez ao mês. Talvez você ache que seja muito, tem gente que acha que isso é pouco, mas uma vez ao mês é uma média bem boa. Eu diria que ela está acima da média dos meus amigos, mas eu acho que uma vez por mês o meu instrumento fica limpo o suficiente. Apesar de lavar uma vez ao mês, ainda assim, quando você passa o pano embebido em fluido de isqueiro, você percebe uma sujeirinha preta que sai. Sendo assim, o uso do fluido de isqueiro é uma forma bem legal de você deixar realmente limpo o seu instrumento por dentro. A próxima etapa é a parte do polimento. Veja, o polimento não precisa ser feito uma vez ao mês. Eu praticamente faço esse polimento 2 vezes ao ano, ou às vezes uma vez ao ano. Desde que você mantenha o trompete limpo, esse polimento não é tão necessário. Mas para o polimento, você vai pegar o polidor, molhar o pano que você pretende usar para essa aplicação e passar no instrumento, sempre suavemente e fazendo movimentos de limpeza, como a limpeza de qualquer material de prata, ouro, essas coisas. É importante que para instrumentos laqueados, você não use polidor. Não é bom usar polidor em instrumentos laqueados porque ele tem um verniz e o polidor acaba retirando esse verniz. Agora que você fez todo o processo de desmontagem do instrumento, passou o fluido de isqueiro dentro dos orifícios, poliu todo o seu trompete, é hora de lavar e retirar esse material químico que você colocou dentro do seu instrumento, porque eles são abrasivos. Principalmente o polidor, ele deve ser totalmente retirado. Nesse caso, eu utilizo o chuveiro. Eu dou um bom banho no trompete, na mesma temperatura que eu tomaria banho, e depois eu reservo uma banheira de bebê, deixo ali com uma água limpa e deixo o trompete imerso nessa banheira por um tempo, às vezes 1 hora, 2. Ao final, retiro o trompete e lavo novamente e deixo secando em algum lugar. Normalmente, deixo secando naturalmente e às vezes uso uma toalha ou uma flanela para acelerar esse processo. Uma vez que o instrumento está completamente seco, é a hora de montá-lo novamente. Para esse momento, você vai precisar dos óleos que falamos no início da aula. Muitos trompetistas trabalham com um óleo só. Eu gosto de trabalhar com 3 tipos de óleo. Um é um óleo mais leve para os pistões, o outro é um óleo um pouquinho mais viscoso para as bombas A1 e A3, e o outro é um óleo bastante viscoso para a bomba principal, ou de repente você pode usar uma graxinha também para a bomba principal. Esse tipo de óleo você consegue adquirir em lojas especializadas e vendedores. Embora seja sempre um pouquinho mais difícil comprar esse tipo de material no Brasil, já temos algumas lojas e bastante vendedores que trabalham com a venda desses produtos. A minha sugestão é que você utilize aquele óleo que tem uma viscosidade um pouquinho maior nas roscas que seu trompete tem, normalmente entre os pistões na parte de cima e na parte de baixo, e alguns parafusos que alguns modelos costumam ter. O óleo um pouco mais grosso você vai usar para a bomba geral, e o óleo mais fino você vai usar para os pistões. Não é necessário que esses óleos possuam alguma marca específica. Só aconselho que eles sejam feitos de produtos sintéticos, pois eles não têm cheiro e isso é muito bom para a gente que está tocando trompete. Agora iremos falar rapidamente sobre a limpeza do bocal. Essa escovinha é fundamental. E enquanto eu posso dizer para você que o trompete pode ser lavado uma vez ao mês, o bocal tem que ser lavado diariamente. Talvez você não tenha se dado conta disso, mas já parou para pensar que é um lugar onde você está colocando a boca todos os dias e às vezes você fica meses sem lavar isso? Não é nojento, é muito mais do que nojento. Então, compre uma escovinha dessa. Existem escovinhas de limpar mamadeira, elas já servem. Na falta dessa escovinha, você pode usar um cotonete com bastante cuidado para não perder o algodão lá dentro. Mas lave o seu bocal diariamente. Antes de encerrar, quero mostrar 2 ferramentas muito importantes, principalmente para professores. Essa é uma ferramenta para retirada de bocais que costumam ficar presos no instrumento. Alunos, principalmente crianças, têm a mania de deixar o bocal esquecido no instrumento, ele seca e fica preso. Então essa ferramenta é fundamental que o professor tenha. E outra ferramenta muito importante é essa ferramenta aqui, que serve para desamassar os bocais que tendem a cair no chão. Como conselhos finais,
eu peço para que vocês tenham muito cuidado com o seu instrumento. Cada amassado pode ser desamassado, mas pense, um desamassado é um outro amassado, porque quando o trompete é amassado, ele sofre uma lesão. Para desamassar, é preciso uma outra pancada. E isso não faz bem para o seu instrumento. Bocal e instrumento. O bocal ou ele está preso dentro do instrumento, ou ele está guardado no estojo. O trompete ou está em sua mão, ou está guardado no estojo. Tenha muito cuidado. Trompetes fora do estojo, fora da sua mão, eles têm uma tendência muito forte a se danificarem. Bocais fora do trompete têm uma tendência muito grande a cair. É uma espécie de lei do trompete. Espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Até logo!